Renato, minha honra. Veja o meu caso. Tenho 39 anos. Já tive moto, carro e hoje não tenho mais nada. Aliás, tenho sim. Dívidas em banco, eu também. Cartões, pois não há cadeia para dívidas. Cartões não, cartões é de lascada, não, Erlen. O rotativo é miserável, né? E o governo perdoa ao some em 5 anos. Resolvi chutar o balde por 2 razões. Uma, no futuro não terá crédito ou o que tiver não valerá nem metade do que poderia pagar hoje. E melhor pagar o empréstimo agora do que esperar o Bitcoin bater $1 milhão. Sempre fiz declaração de isento de imposto de renda. Nunca declarei nada, mesmo quando tive moto ou carro. E isso nunca me trouxe problemas com o Estado. Ao menos nunca chegou. Então, quem não faz exame não tem doença, né? Então, se eu nunca declarei, não vejo motivo para declarar. Pois se o governo não sabia o ponto A, ele não pode alegar o ponto B. Já estou olhando a documentação do Paraguai. O que acha? Tudo em autocustódia e backup. Desde já agradeço e terei um imenso prazer só de apertar a mão de alguém que tenho certeza que será lembrado para sempre por uma imensa maioria de brasileiros que foram salvos financeiramente, estruturalmente, o mais importante, salvo por ser aproximada de Deus. Minha honra. 3 coisas. Não é prazer. Com homem é honra, né? Isso prazer é com mulher. E segundo, eu duvido que a maioria dos brasileiros sejam salvos. 25% dos escravos romanos compraram a sua própria euforia. Eu duvido que 25% dos brasileiros tenham condições morais de passarem a ser acumuladores em vez de devedores e comprem sua própria euforia. Você é livre pela própria natureza. Você não está se submetendo à escravidão e está pronto para sair daqui. Meus parabéns, minha honra. Tenha certeza, a maioria é escravo pela própria natureza e a maioria vai para o inferno. Você faz parte da minoria que é livre pela própria natureza. Meus parabéns. Nós avisamos no ano passado, na retrospectiva, que ia dar merda no Irã. Nós cobrimos os primeiros episódios nos bazares do Irã em dezembro do ano passado. Avisamos quando morreram as primeiras pessoas, nós avisamos cada etapa do que está acontecendo. Uma pergunta que se repete muito é: o que você acha da guerra do Irã? Os Estados Unidos está provando que, mais uma vez, como no Vietnã e no Afeganistão, vitórias militares podem ser derrotas políticas. Não adianta vencer todas as batalhas se você for derrotado internamente, e é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Várias pessoas, inclusive de dentro do governo Trump, pessoas do MAGA como Tucker Carlson, estão sendo expurgadas por se oporem à guerra, sem declaração nenhuma de guerra. É uma operação militar especial, como a Rússia na Ucrânia, né? Os Estados Unidos não declarou guerra e nem o Irã. Eles nem reconhecem reciprocamente como estados um ao outro. O Irã pode ser bombardeado indefinidamente. Eles vão se render? O Iêmen se rendeu quando os Estados Unidos jogou $10 bilhões de bomba lá durante 2 anos. Eles foram reduzidos a 10 vezes, menos de 10 vezes a riqueza per capita do Brasil. E os Houthis continuam lá jogando duro, governando como sempre governaram. O Irã não vai se render sem infantaria. E os Estados Unidos não vão mandar infantaria para dominar um país de 80 milhões de pessoas mais montanhoso do que o Afeganistão. A situação lá tende a ser cada vez mais crítica. Primeiro, Trump dizia que não precisava de apoio. E agora está dizendo que quem não apoia ele vai se arrepender amargamente. Eu recomendei encher o tanque e agora já tem gasolina acima de R$10. Esteja preparado. Se a crise, se a operação militar, se o fechamento do estreito continuar, a tendência é que haja aumento, inflação, perda de produtividade, tanto nos combustíveis, quanto nos transportes e também nos fertilizantes. Quase 20% da ureia usada no Brasil vem dessa região. Quase 45% de toda a ureia exportada no mundo vem dessa região. O colapso do comércio e da produção de gás e petróleo e das refinarias pode levar, sim, a um colapso, uma recessão brutal. As grandes revoluções foram precedidas de quebra de safra. Quando a comida fica mais cara, quando a fome bate, meu irmão, quem tiver no poder cai. Lula deveria se preocupar muito disso. Se chegar na hora da eleição e o diesel ou a gasolina estiver acima de 12, 13, 14, 15 reais, vai acontecer o quê? Por que Dilma caiu? Pois é, nós estamos à beira de uma recessão se esse conflito se prolongar por mais de 1 mês. É bom que os Estados Unidos consigam algum acordo, meu irmão, senão vai ser mais uma vez uma vitória militar que vai se confirmar em uma derrota política. Muitas vezes, grandes realizações de engenharia são empreendimentos de prejuízos absurdos. Não adianta todos os oficiais em campo cumprirem seus objetivos se der prejuízo política e financeiramente. Você não chega a lugar nenhum se você não souber onde você está indo. Quais são os objetivos dos Estados Unidos nessa missão? É urgente que Trump determine rapidamente os objetivos dele e o cumpra. Se esse conflito durar mais de 1 mês, a tendência, o mais provável resultado, é que o mundo entre em uma recessão brutal e o petróleo passe de $120, meu irmão. Já mais que dobrou.
Se passar de 150 dólares, é recessão mundial. Aumentou o preço da comida, aumentou o preço do transporte, aumentou o preço da energia, as pessoas do mundo inteiro tendem a se revoltar. Estejam preparados para uma outra onda, como a Primavera Árabe. Eu espero que isso aconteça antes da época eleitoral no Brasil. E é por isso que eu digo, se você hoje acha que o seu candidato é opositor, pergunte a ele, porque ele não prega a total desinvestimento. O Brasil hoje vive uma crise, o Brasil hoje vive um escândalo 1000 vezes pior do que aconteceu com Collor. Os escândalos do Master e do INSS são 1000 vezes piores do que o próprio Mensalão e o Petrolão. Por que a oposição não está na rua? Eu te digo, porque não existe oposição. Hoje, se houvesse um opositor real com cargo, ele estaria mandando as pessoas fazerem greve geral. Muitas pessoas me questionaram o que eu achava da greve geral dos caminhoneiros para reduzir o preço do diesel. Você quer fazer igual a Cleitinho e ser o fiscal do Sarney? Você acha que se tabelar o preço do diesel vai acontecer o quê? Vamos parar de vender essa porra e vai ter escassez. Aí você não vai comprar diesel por valor nenhum. Você tá maluco? Isso é satânico. Tabelamento de preço é uma medida socialista e satânica. O que o Brasil tem que fazer, nós já sabemos. É liberdade. É reconhecer a natureza das coisas e não querer ser Deus. Querer colocar ordem sobre uma coisa que você não pode controlar. Respondendo a primeira pergunta, se o mundo é justo ou injusto e como se comportar em relação a isso, eu volto ao livro de Jó. Deus pergunta a Jó, compreendes por que eu criei as estrelas? Não? Pois é, eu também não compreendo. Meu papel aqui é obedecer e não compreender, e nem o seu. Obedeça a ordem divina e esteja preparado. Repito o que eu já falei várias vezes aqui. Suor e óleo economizam sangue e lágrimas. Talvez a guerra acabe amanhã, mas ela pode não terminar. Espere pelo melhor e esteja preparado para o pior. Encha o tanque de seu carro. Se quer viajar, compre adiantado a passagem e esteja pronto para petróleo de 150 dólares e uma crise mundial brutal se a crise escalar. Os caminhoneiros não querem fazer greve pela ditadura. Os caminhoneiros não querem fazer greve pela corrupção. Os caminhoneiros não querem fazer greve pelos escândalos do Master, do INSS, do Mensalão e Petrolão. Eles querem o quê? Tabelamento de preço? Como é que vai reduzir o preço do diesel se o preço do diesel no mundo inteiro está subindo? Vão tabelar preço igual a Sarney? Se fizerem isso, vai acontecer escassez. Ou, se eles impuserem essas perdas às empresas, a Petrobras vai ser destruída como foi destruída com Dilma. É isso que vocês querem? Pois é, se houvesse de fato um verdadeiro líder da direita nesse país, ele não estaria exigindo à população fazer uma greve geral. É crime parar de pagar impostos, cruzar os braços e não comparecer ao trabalho, não pagar impostos voluntários. Pois é, se o povo brasileiro, com acusações claras do diretor da Polícia Federal, do PGR e de várias figuras do STF envolvidas intimamente com os vagabundos do Master, não fizerem nada, vocês nunca vão fazer. Acorde, seja homem. Se você se acha líder da direita, eu lhe desafio, faça uma greve geral, inclusive exigindo a renúncia de todas as pessoas envolvidas com essa imundícia. O topo do STF, o topo do MPF, o topo da Polícia Federal tem que renunciar, inclusive a presidência da República. Sem isso, vai haver ou não uma eleição real. Flávio, você quer ser presidente do Brasil com o STF mandando em você? Ou você quer ser presidente de um país onde haja legalidade? Se você quer ser o presidente do país onde haja legalidade, a hora é agora. Chame, use a sua autoridade de líder, que você afirma ser, para uma greve geral. É um ato totalmente legal, desinvestimento e greve geral. Essa é a hora. Se vocês não reagirem agora, vocês nunca reagirão. É isso ou fazer o que eu fiz. Se pique. Tire seu patrimônio no Brasil e quando você estiver pronto, declaração final de saída. Se você quiser realmente se picar, venha me visitar. Cidade do Leste, 11 e 12 de abril, QR Code na tela. Quer tirar seu dinheiro do Brasil? Treinamento, autocustódia no renato38.com.br. QR Code na tela. E, para fechar o jabá, que é uma corretora, para começar, que lhe paga até 3 mil reais de cashback, que lhe paga até 5% de cashback no cartão, que paga em Bitcoin o CDI do dinheiro que você deixar lá. Pois é, bipa, QR Code na tela, mas não ganha nada disso se não escrever Renato38 na hora de abrir a conta. Um abraço e minha honra.